Shalom, shalom, meu amado e minha amada. Hoje iremos descobrir mais sobre o judaísmo messiânico e se realmente é uma seita. Mas para chegarmos em alguma resposta, devemos de aprofundar em detalhes. E dessa mesma maneira, eu trago uma reflexão para a sua vida, meu amado e minha amada. Nunca chegue a uma conclusão sem averiguar. E isso é para temas, assuntos, situações do dia a dia. É muito fácil apenas pegar uma resposta pronta, mas eu estou aqui para te ensinar a analisar os pequenos detalhes, que possamos aprofundar até mesmo em um pequeno iudo que seja. Com essa visão e esse direcionamento, então vamos descobrir o que é realmente uma seita. O que significa a palavra seita? Uma seita é um grupo de pessoas unidas por doutrinas ou filosofias específicas que divergem ou se desviam das crenças religiosas ou ideológicas predominantes. O termo tem origem no latim secta, que significa linha de conduta ou escola, mas ganhou forte conotação popular ligada a grupos de autocontrole. Abaixo estão os principais aspectos do conceito detalhados. Primeiro, definições e usos. Uso acadêmico/histórico refere-se a um grupo que se separou de uma religião maior por discordar de suas normas, formando um novo ramo. Uso popular, preste bem atenção nessa palavra. Pejorativo é frequentemente utilizado para descrever organizações fechadas e isoladas da sociedade, que muitas vezes exigem devoção absoluta a um líder vivo e utilizam táticas de manipulação. Agora, retornaremos ao primeiro ponto de definição e uso. O uso acadêmico/histórico refere-se a um grupo que se separou de uma religião maior por discordar de suas normas, formando um novo ramo. Mas qual seria um exemplo para facilitar este entendimento? É muito simples, meu amado e minha amada. A situação entre a Igreja Católica e a Protestante. A Igreja Católica seria a religião maior. E aquelas pessoas que discordaram das normas, formando um novo ramo, seria a Igreja Protestante. Por isso que no meio messiânico falamos que a Igreja Protestante ela é filha da Igreja Católica. É por isso. Então, meu amado e minha amada, seguindo o conceito, a definição e uso acadêmico/histórico, a Igreja Protestante, os evangélicos, os crentes fazem parte de uma seita. Exatamente. É aí que entra de maneira exata e maravilhosa o termo seita. Estão começando a ver como que é tudo bem diferente do que talvez você já ouviu por aí? É magnífico poder se aprofundar e realmente se aproximar da verdade. O tempo todo o eterno é bom. Agora retornaremos para a segunda definição e uso, que é o uso popular pejorativo. É frequentemente utilizado para descrever organizações fechadas e isoladas da sociedade, que muitas vezes exigem devoção absoluta a um líder vivo e utilizam táticas de manipulação. Mas, Rabino, qual seria o exemplo disso? Muito simples, um exemplo de 1978, conhecido por um pastor chamado Jim Jones, que teve uma seita.
que infelizmente teve um episódio trágico com suicídio coletivo. Então, esse seria um exemplo de uma seita na definição popular, pejorativa. Agora, compreendemos o que é uma seita. Como usar este conceito, este termo, e também o perigo de utilizá-lo de uma maneira inadequada, sem compreender realmente o que é, mas agora você compreende. Mas o que seria um movimento judaico então? Para facilitar, vamos retornar às origens. Voltar às origens sempre traz uma visão mais clara de toda a situação. Muitas vezes as pessoas pensam que existia apenas um judaísmo e não é bem assim. Sempre existiram inúmeras seitas, exatamente, é por isso que aqui está escrito. Vamos então compartilhar o início de tudo. O judaísmo sempre foi dividido em seitas, movimentos, correntes judaicas. A primeira de todas, saduceus, uma seita que existiu na Judéia desde o século II a.C. até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Os saduceus tinham funções políticas, sociais e religiosas, como a manutenção do templo. Depois, os fariseus, uma das principais seitas judaicas no início do primeiro século depois de Cristo. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos na era messiânica. Curiosidade: Rav Shaul, o apóstolo Paulo, era fariseu, e o Meshiach, Yeshua ben David, também em sua primeira vinda, era um fariseu. Uau, que revelação! Muitos devem estar espantados com isso. Mas um dia vocês terão uma aula especial sobre este assunto que é muito pouco falado. Então não se esqueça, saduceus, fariseus, agora zelotes, uma das principais seitas judaicas no início do primeiro século depois de Cristo. Depois, essênios, uma seita judaica menos influente no início do primeiro século depois de Cristo. Então, repare, tinha as seitas maiores, mais importantes, e tinha os essênios, que têm menos influência. Agora vamos falar de mais outra. Lev Taor, uma seita judaica ultra-ortodoxa que segue regras rígidas de alimentação e vestimenta. A seita do Nazareno, a seita dos Nazarenos, era um grupo do judaísmo que seguiam os ensinamentos de Mashiach. Está escrito no Novo Testamento, a Brit Hadashah, a segunda aliança, sobre a seita do Nazareno, que é a seita de Mashiach Yeshua e seus talmidim, discípulos. Seita racídica, o racidismo se desenvolveu por volta de 1736 na Europa Oriental. Olhem só que interessante é isso. O racidismo que muitos messiânicos tentam copiar nos dias de hoje é algo tecnicamente recente. É de 1736. Breslov, o bisneto de Baal Shem Tov, Rabino Nachman de Breslov, às vezes chamado de Breslau ou Bratislava, foi um dos mais criativos, influentes e profundos mestres racídicos e fundador de uma outra seita, que é a Breslov. Prestem bastante atenção. Durante esse caminhar de anos, constantemente se levantaram líderes e criaram a sua própria seita. O tempo inteiro foi seita. Nunca deixaram de serem seitas.
Só que, infelizmente, muitos utilizam o termo sem dominar por essência. Então, você pode hoje desvincular da sua mente este aspecto pesado que tem a palavra seita e começar a ver que a palavra seita, a seita é mais ligada à Bíblia no contexto original do que muitas pessoas conseguem compreender. Nos dias atuais, a Tikva, fundada por mim e pela gigante da Torá Zohar Arat, uma seita que em seu DNA possui a carisma e energia, levando um judaísmo com testemunho em Yeshua, sempre focado de ser contagiante e vibrante, restaurando lares, levando o que é essencial para a vida de cada um. Então, sim, somos uma seita. Vivemos o que a Brit Hadashah deixa revelado referente a Kahal, congregação do primeiro século. E nada vai mudar. É uma seita. O próximo testemunho será o seu. Tenho certeza que você já assistiu os testemunhos que estão em nosso canal no YouTube. Mas se não assistiu, eu te convido a assistir novamente, deixar o seu joinha, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Que o Eterno te abençoe grandemente nos méritos do Mashiach. E Esha Ben David. Amém, amém, amém.